Bom, mais um podcast, temos nosso quarto podcast lá do consultório, Joyce Martins Odontologia, e hoje, com muito prazer, eu tenho a doutora Patrícia Gomes, a nossa primeira ortodontista. A doutora Patrícia, há quantos anos que nós estamos juntos, parceria? 5 anos vai fazer, que eu estou lá trabalhando na sua equipe. Muito bom. Eu sou a doutora Joyce Martins, eu sou protesista, endodontista, e eu lidero hoje, eu sou proprietária da Joyce Martins Odontologia, uma clínica multidisciplinar que preza muito pelo tratamento humanizado aqui na Zona Leste de São Paulo, no Tatuapé. Doutora, fala um pouquinho sobre você. Bom, a partir da minha formação, né, eu me formei em 2001, já tenho um tempinho aí de formada, eu me formei na Unesp, lá em São José dos Campos. Logo depois da graduação, eu fiz alguns cursos de aperfeiçoamento, né? E fiz estágio na área de ortopedia, lá na própria faculdade. E depois eu optei realmente por fazer a especialização em 2005, finalizei em 2006. Você fez a especialização aqui em São... A gente é da mesma... Nós somos da mesma casa, mesma formação, mas a né? especialização eu fiz em São Paulo, na Unicid, com a equipe do Dr. Velini. Isso em 2005, 2006, porque às vezes até é estranho, né? Por que 2 anos? É que na época cabia ser assim, porque a gente ia semanalmente. Atualmente tem algumas especializações que são uma vez no mês, e lá não, era toda semana. Então, por isso, 2 anos. Muito bom. Então, a gente está falando aí de quase 20 anos só de ortodontia. É bastante experiência. Bastante coisa que a gente vê, né? E conclui, muito legal. Muito bom. E aí você há alguns anos faz parte da nossa... A gente tem o privilégio de te ter lá no consultório. Hoje você lidera ali os nossos casos de ortodontia fixa. Isso, minha experiência, assim, né? O dia a dia, mais mesmo a ortodontia fixa. Faço também ortopedia, né? Ortopedia, para quem não sabe, a gente acaba abordando a fase da criança, do início de adolescência, e a parte da ortodontia fixa. E agora, mais recentemente, né, tô começando a trabalhar com alinhadores também, tanto os nacionais, e tenho o Invisalign, que é o melhor até então, que a gente tem resultado mesmo, que a gente observa. Em termos de alinhadores, é o melhor, é o que tem, né, muitos casos assim resolvidos, e é o que a gente vê que realmente funciona bem. Tá. Lógico, né, sempre com a colaboração do paciente. Eu acho que, em vez de você ficar olhando para a câmera, doutora, talvez seja bom você olhar, porque daí pega a lateral. Eu não sei se tem que ficar pode olhar para mim direto. Pode olhar? Pode olhar para mim, não pode, Moreno? Pode, porque daí depois ela vai pegar só a lateral. É o meu microfone, né, Gabi? Ai, Moreno, obrigada. Tá bom, show. Obrigada. Vamos começar com as perguntas. Vamos, moço. Vamos que interessa, né? Melhorou, Gabi? Muito bem. Então, assim, foi estratégico a nossa vinda aqui, porque eu senti um pouco de necessidade de a gente abordar. O último podcast que nós fizemos, eu fiz com a Luísa, que é da equipe do Dr. José Eduardo Ritz, que é o nosso parceiro para os alinhadores Invisalign. Falamos muito de alinhador. Eu senti falta de falarmos um pouquinho da ortodontia fixa, porque ela está aí, muitos casos ainda são feitos lá na clínica também com ortodontia fixa. Então, não esqueça, hoje os alinhadores eles são promissores, vieram para ficar já há tantos anos no Brasil, uma empresa importantíssima, mas assim, a ortodontia fixa, durante o podcast sobre os alinhadores, as meninas falando muito sobre como que a gente pode fazer um tratamento híbrido, né? Sim, essa possibilidade. Tem casos que vai favorecer muito e até reduzir tempo de tratamento, porque você vai estar preparando um pouco lá com o aparelho fixo, porque tem alguns movimentos que ainda a gente, não é que não consegue, mas são menos previsíveis, né? São mais difíceis. E, de repente, iniciando com um aparelho fixo, né? Lógico, pode ser o estético, porque o paciente que quer um alinhador, ele quer estética. E aí a gente consegue uma rotação, de repente até ajuda a expandir, né, um pouco já a arcada, para depois a gente continuar a expansão lá se precisar com o alinhador.
favorece bastante, realmente. Muito bom, muito bom. Bom, eu relacionei algumas perguntas, alguns tópicos para nós abordarmos aqui. E eu pensei em fazermos, doutora, uma ordem cronológica, né? Então, desde o bebezinho que nasceu, a gente vai falar de chupeta, dedo, etc., até um paciente mais idoso que não se vê na condição de um paciente para utilizar aparelho ortodôntico. Sim, e você sabe que eu tenho observado nos últimos anos, na verdade, às vezes precisa, né? Eu tô velho para isso. Não tem idade, porque às vezes o paciente precisa arrumar um espaço para colocar um implante, uma prótese, né? O dente tá lá inclinadinho. Tem como a gente fazer sim no paciente idoso também. Exato. Aliás, como protesista, eu me deparo muito com essas situações até alguns anos atrás, quando nós íamos reabilitar. Hoje a gente faz muito implante, mas até um tempo atrás, quando nós íamos colocar prótese na boca do paciente, muitas vezes a prótese fixa, a gente fazia o tratamento, um dente inclinado. Então, lembrando que assim, os dentes eles estão em constante equilíbrio na boca. Então, se eu perdo um dente da frente, o dente que está atrás, o vizinho, ele inclina para frente. Você mastiga, aí vai a força, vai só para aquele dente. Então, acaba mesmo tendo essa... Exato. Muitas vezes o de cima ele abaixa, ocupa aquele espacinho. E aí, para você reabilitar, era uma das alternativas. A gente trata o canal, desgasta aquele dente e reabilita também aquele dente que muitas vezes está bom, está rígido. Né? E hoje a gente tem uns pacientes mais conscientizados que aceitam melhor, de repente, um alinhamento com ou ortodontia convencional, com as pecinhas coladas ou alinhadores, para posicionar estrategicamente, preparar aquela boca estrategicamente para depois ser reabilitado ou com uma prótese ou com implante. Sim, né? a expectativa de vida também que tem aumentado muito, então os pacientes querem mastigar bem, querem se alimentar, e às vezes, né, que lá atrás acabou perdendo o dente, ou como eles estão vivendo mais, eles querem, né, tá com um sorriso bonito, conseguir se alimentar adequadamente, e ajuda bastante. É justo. Bom, vamos começar pela ordem lá, o bebezinho. Nasceu. Ponto de vista odontológico, a gente sempre fala, bebê nasceu, os primeiros meses, já traga o dentista para a gente orientar a mãe como que deve higienizar aquela mucosa, aquela boca do bebê mesmo sem dentes. Sim, é importante. Porque assim, até para ir acostumando com o mexer na boca. Porque se você passa muito tempo, depois, quando a criança está maiorzinha, ele não quer deixar de jeito nenhum você pôr a mão na boquinha, escovar o dente. Então, é importante, né, até para fazer essa limpeza, ou com uma gazezinha, tem as dedeirinhas, tudo para ir acostumando a criança, né? O que são dedeiras, doutora? Ela vende até na farmácia, são de plástico, ela tem umas sardinhas bem molinhas, assim, né? Porque é tão sensível. É silicone, né? É bem assim, pra você conseguir higienizar mesmo ali a gengiva, né? Porque ainda quando no recém-nascido não tem o dentinho, mas já ajuda, porque fica restinho de leite, né? Tudo isso, assim, acaba, né? Acumulando, e é bom a gente tentar deixar limpinho. E numa visão mais de ortodontista, tá? Qual é o momento, assim, pensando no ponto de vista de ver a erupção correta dos dentes, qual é o momento que a mãe deve trazer a criança? Olha, assim, com os 3 anos de idade, a gente tem que ter uma noção que ela tem que estar com todos os dentinhos na boca de leite, né? É o normal, lógico, né? Tem criança um pouco adiantada, tem criança que passa um pouquinho, mas no geral, com os 3 aninhos, tem que estar com os dentinhos todos lá. Se a gente observar, né, que tá demorando demais, né, só tá com os 4 dentinhos, já tá com 3 anos, tem que ir, né, fazer uma avaliação, passar com o odontopediatra, de repente, é muito novo para fazer uma radiografia, mas às vezes a gente tem que investigar, porque tá um pouco fora do normal, né? Então, até 3 anos, a gente espera que essa criança tenha quantos dentes na boca? Os 20. 20 dentes. Qual que é, rapidamente, a ordem de erupção desses dentinhos de leite? Geralmente começa com os incisivos inferiores, aí começa os superiores, vem os canininhos e os molares. Isso, 3 anos, aí tem essa paradinha dos 3 até os 5 anos e meio para 6 anos, aí começa a querer trocar os dentinhos, e onde começa também a erupção dos primeiros molares permanentes. Perfeito, porque e aí vem 2 assuntos importantes. Primeiro, então, o primeiro momento é por volta dos que eu, mãe, na condição de mãe, pensar em levar o meu filho ao dentista, não para fazer prevenção de limpeza, flúor, nem nada.
mais numa visão em termos de posição, de encaixe dos dentes, de crescimento dessas arcadas da boquinha da criança, se está crescendo de acordo do que seria adequado. Alguns casos, a gente pode começar a observar até antes desses 6 anos, porque tem que ver, às vezes a criança respira muito pela boca, tem essa condição alérgica. Então, você já começa, ou então a questão da chupeta, começa a observar uma mordidinha aberta, então, porque é isso, né, que os dentinhos não estão se encaixando. Então, são coisas que começam a ser observadas que está meio que fora do que é o normal. E aí, também, tem casos que, lógico, a gente orienta até antes, né, mais precoce, mas é que é aquilo, né, vai da situação. Tá. Então, aos 3 e depois aos 6 anos. 6. O marco aos 6 anos, que é importantíssimo para a gente, na ortodontia e até na clínica geral. Na clínica geral, é a erupção dos primeiros molares. São 4 molares, 2 em cima, 2 embaixo. Não erupcionam, não nasce de um dia para o outro, porque eles são gigantes. Sim, aos poucos, e eles nascem atrás dos 20 dentinhos de leite que essa criança já tem. E aí a mãe, às vezes, não percebe essa erupção, porque nenhum dente de leite caiu para esse processo acontecer. E muitas vezes, nesse momento, está perdendo também o dentinho aqui da frente, os incisivos, e a mãe está mais preocupada em ver se esse processo, porque lá atrás, difícil de perceber. E daí, a nossa importância de controlar se esse processo está vindo... Tá higienizando adequadamente, porque assim, né, é um dente que, se a gente for observar, ele quase sempre tem a tendência a cariar. E às vezes, hoje em dia, até que as pessoas estão mais esclarecidas, mas lá, antigamente, achava-se que era dente de leite, porque tá lá com os dentes de leite, não vai ter problema, vai trocar esse dente. E é sempre importante a gente orientar que não, esse dente não troca, se perdeu, perdeu. Muito bom, muito bom. E aí a gente entra no assunto dedo chupeta, né? A gente, como mãe, a gente sabe como é que funciona, né? Na prática, a teoria é outra, né? Agora, como profissional, o que a gente fala para essa mãe que está ali em casa com o filho, ou com a chupetinha desde muito cedo, ou com o dedo, que eu, Joyce, até considero pior? Sim, eu também considero pior. Por quê? Porque assim, o dedo, ele tá lá, preso na mão da criança. Então, a qualquer momento, ela pode estar com esse dedo e fica o dia todo lá, porque para ela é confortável, né? Até um aconchego, de repente, né? Já a chupeta, lógico, tá lá na boca também, mas aí você pode ir tentando tirar aos poucos. Uma negociação com a criança. E assim, importante até os 3 anos. Também, isso é importante. Então, meu filho chupou dedo, chupou chupeta. Qual o momento de começarmos a negociação para tirar? No máximo até 3 anos. Mas por que 3 anos? É porque é onde começa, tem sempre aquelas fases de surtos de crescimento, né? Então, uns 3 anos, então a dentição de leite já está completa, porque a partir disso pode começar a deformar, né? E aí é onde a gente vê os casos, pode acontecer uma mordida cruzada. Se junto a isso a criança já tem um problema, uma rinite alérgica, já respirar pela boca, isso vai assim duplicar assim, a tendência de ter esse problema. E aí o que eu vejo é que isso é cíclico, né? Porque daí a criança tem uma questão alérgica que favorece a respiração pela boca, e aí da boca não dá função para o nariz, daí começa a ter essa atrofia mesmo, né? Da parte óssea, da parte... Principalmente a arcada de cima, né? A arcada superior, ela fica estreitinha, então começa realmente a prejudicar mesmo. Muda a parte de cima, muda a parte de baixo, e aí não fecha a boca, e aí continua respirando pelo nariz, pela boca e não pelo nariz, e cresce, e aí o histórico eu nunca respirei mesmo bem pelo nariz, a minha vida toda eu respirei pela boca. Mas, na verdade, eles têm uma correlação ali, né? Muito bom. Então, assim, momentos 3, 6 anos e depois... Aí eu considero 9 anos, uma idade também importante. É porque é que nem varia muito. O menino, às vezes, é um pouco mais precoce, troca mais rápido os dentes do que menino, né? Mas essa idade de 9 anos e meio, por quê? Para a gente avaliar, além, né, da mordida toda, né, a troca dos dentes, se está tudo dentro do padrão, né, do normal, o canino. Porque o canino é um dente que dá... O canino são os 4 as dentes presinhas que a gente popularmente, né, fala. Tá. Então,
Esses dentes, assim, tem tido muitos casos de ele não conseguir erupcionar. O que é isso? Nascer. O de leite fica lá, ele lá dentro, a gente só consegue ver isso numa radiografia, ele não está tão bem posicionado, e se a gente não acompanhar isso e ver que está passando até uns 12, 13 anos, estourando a idade de limite, assim, para já ter trocado esse dente. Então, 12, 13 anos, a gente está falando de um adolescente que já não tem mais dente de leite. Ele já tem... Era para ele ter trocado, né? Até uns 13 anos, assim, ter trocado já. Ah, e aí a gente pode considerar que ele já tem nessa boca 28 dentes. Trocou todos, e né? Aí... E tem também, vem os segundos molares, nessa faixa aí de 12 anos também, 11, 12, né? Aí depois, um pouquinho mais, vai que eu considero 13, já tem a dentição completa, aí tirando os sisos, né? Que os sisos são lá mais pra depois. Então, assim, eu vi na infância que precisa de um aparelhinho. É um aparelhinho... Como é que é aparelho para criança, doutora? É aparelho fixo, aparelho removível? Olha, ele geralmente é removível, né? Assim, de certa forma, o que é até bom, eu sei que a gente acaba dependendo muito da colaboração da criança, mas assim, para ela se alimentar, né? A questão da higiene, porque, né, dependendo da idade, nós pais que temos que estar lá higienizando. Imagina uma criança com aparelho fixo, né? Não ia dar muito certo. E o aparelho fixo, mesmo que seja as plaquinhas, se eu cimentar, se eu de fato fixar esse aparelho na boca da criança, é mais difícil para poder fazer a higiene. Então, complica bastante. Então, assim, e fora isso, quando a gente tem essa indicação de aparelhinho, né, nessa idade, né, de 6 até uns 10, dependendo da criança, às vezes a gente quer um aparelho, na verdade, a gente chama de ortopédico. O que a gente tá... isso é importante. Então, eu vi que meu filho não está desenvolvendo a mordida de acordo com o que precisaria. Então, antes, vamos falar quais os tipos de mordida. A gente chama de maloclusão. Então, nada mais é do que o que a gente está querendo dizer. Está mordendo de uma maneira que não é ideal, que não está adequada. Quais são os tipos de mordida errada que a gente tem, doutora? Que nem para o adolescente adulto a gente chama também classe 1, classe 2, classe 3. O que é a classe 1 é mais ou menos o que a gente gostaria que fosse, né, que a gente considera normal, mas mesmo na classe 1 a gente pode ter falta de espaço, né, dentes giradinhos, mas a gente gostaria que fosse classe 1 porque tá assim, tem harmonia da parte inferior com a superior. Classe 2, aí o que pode acontecer? Ou a parte de baixo não está desenvolvendo adequadamente, a de cima está dentro do normal, ou realmente a de cima está desenvolvendo mais que a inferior. É aí onde a gente tem que tomar cuidado para escolher qual tipo de aparelho ortopédico, porque às vezes pode ter uma indicação, o problema é mandibular, não é da maxila. Então, para não errar na indicação do tipo de aparelho, para você não piorar a situação. Então, a importância é dos pais saberem qual profissional está levando, um profissional que tem experiência em ortopedia, que seja ortodontista especialista e que tenha que faça ortopedia. Excelente. E aí, no caso da classe 3, o que é, né? Aí o desenvolvimento, né, da parte inferior, ela tá um pouco mais, né, rápido que a inferior. Então, é o que a gente chama de classe 3, a mandíbula mais projetada em relação à maxila. No caso do dedo chupeta, o que a gente tem, o que pode acontecer, respirador bucal, é uma classe... É 2. Classe 2. Aí a gente tem a mordida, pode ser também aberta. A mordida aberta é quando aquela típica que fica espacinho da... Não encosta os dentinhos, a gente tem mordida cruzada, o que é isso? Imagina que a tampa com a panela, elas a parte de baixo, que seria a panela, e a tampa não encaixa tão bem. Ô, Gabi, obrigada. Depois a gente vai colocar a camada. Obrigada, Gabi. A gente falou isso, mas obrigada. Comentou, mas aí a gente faz a do camada e a gente vai falando e vai... mostrando. Obrigada, Gabi. E aí, doutora, então, dedo chupeta, ordem de erupção. Então, assim, criança até 3 anos a gente já espera ter os 20 dentinhos de leite. Aos 6 anos a gente começa a trocar dente na frente, começa a erupcionar os molares atrás. Os 4 molares que são permanentes, que vão ficar para sempre e que são os dentes que determinam a altura da mordida desse adulto depois, né? Sim, e até com a chegada depois dos segundos molares, aí a gente tem realmente a dimensão vertical que vai ser. Dimensão vertical é a altura da mordida aqui na frente. Muito bem. E aí, a gente tem um adolescente que precisa de aparelho. Né? Como é que está a cooperação
Das crianças, você já disse que varia muito de criança para criança. Tem criança que é super belezinha, usa muito bem, sabe? Os pais também têm aquele compromisso, porque infelizmente é aquilo, às vezes, né? Eles não cobram tanto da criança e hoje em dia a gente sabe como é, tem que ficar em cima, a criança, para ele ver, né? A colaboração tem que também partir dos pais, não só da criança. Então, assim, a gente tem resultado, desde que use. Se a gente tiver uma criança que não está usando esse aparelhinho móvel, então, para a criança, eu tenho o famoso expansor? Dentro do aparelho, no aparelho ortopédico já vai esse expansor. O que vai fazer esse expansor? É como se fosse um parafusinho que a gente vai abrindo, que é o ativar, o apertar do aparelhinho móvel, é isso. A gente abre lá o expansor para ir conseguindo o quê? Expandir, alargar essa arcada. A gente vai estar com o aparelhinho móvel, ortopédico, a gente vai estar preparando essa boquinha para receber os dentes permanentes. Não vai ter um alinhamento, mas a gente vai ter esse alargamento, essa expansão óssea para poder caber todos esses dentinhos. E lá depois com o aparelho fixo, hoje em dia atualmente com alinhadores, a gente vai fazer o alinhamento, né? Porque às vezes a expectativa do pai, vai lá com a criança, tá com 8 anos, sei lá, tem um espaço de astema que a gente chama, o dente está muito torto, eles querem que corrija aquilo, mas às vezes não é o momento. A gente vai preparar o osso, né? Para receber esses dentes e lá depois a gente consegue alinhar. Então, nesse momento é o que a gente fala no consultório, que é importante quanto mais cedo intervir, melhor, tratar melhor. Por quê? Porque no céu da boca, no palato, no centro do céu da boca e bem no centro do queixo, até 7, 8, 9 anos, talvez... É mais fácil, porque ainda não tá lá ossificado, né? Tem aquela, como se fosse uma membraninha, né? Que depois, lá pra frente, a partir dos 12 anos, começa esse processo o quê? De ossificação, que fala de juntar lá a sutura mesmo. Isso me faz lembrar o bebê recém-nascido, que a gente tem tanto cuidado com a cabecinha do bebê, que a gente aperta e fala, é moleira, tá aberto. Por quê? Porque ali é nosso crânio, nossa cabeça, o crânio mesmo, a parte óssea, é composta por vários pedacinhos de ossos que são assim, né? Deus já fez estrategicamente assim, para permitir o crescimento da cabeça desse ser humano. É a mesma coisa a boca. Para permitir o crescimento, a gente tem no centro do queixo, no centro do céu da boca, uma cartilagem que, seguindo o mesmo raciocínio dessas aberturas do crânio, é para favorecer o crescimento. Então, por isso que a gente fala que quanto mais cedo intervir, 6, 7, 8, 9 anos, muito melhor do que depois na adolescência e do que depois na fase adulta. Sim. E aí eu vou já aproveitar o gancho e te fazer a pergunta. Tem um limite, influencia mesmo a idade? Quanto mais novo, melhor, depois adolescente, adulto, idosos? A gente percebe uma diferença? Tem, assim, essa diferença, porque criança e adolescente, eles estão em crescimento. Então, tudo é mais favorável. Já teve casos que eu tratei do pai e do adolescente, terminou primeiro do que a mãe. Assim, por essa limitação da questão do crescimento, não que não vai conseguir resolver num paciente adulto, num idoso, vai resolver, só que vai levar um pouquinho mais de tempo, porque geralmente um paciente adulto a gente tem que ver, além de não ter crescimento, às vezes pode já ter perdido um dente, tem algumas outras coisas, né, relacionadas que podem, né, levar mais tempo de tratamento. Então, perdas ósseas, né, problemas periodontais, que vão influenciar na força que a gente vai ter que imprimir para aquele movimento. Vai ser diferente do que no adolescente, que está lá no pico do crescimento, então está indo tudo certo, não tem nenhum problema. Então, isso favorece bastante. Então, tem realmente essa diferença. Muito legal. Doutora, ainda voltando ali com 6, 7 anos, quando essa criança começa a receber os primeiros incisivos aqui, os primeiros dentinhos, eles começam... O que a mãe que está lá em casa, que está vendo, que está demorando para perder... Porque a mãe... A gente compara ali, tem um fator de comparação. Você vai para a escolinha, e dessa idade com certeza já vai, você sempre escuta, meu amigo já perdeu, já tá janelinha, não tá janelinha. Então, assim, qual o momento que eu devo me preocupar e levar no sentido de extrair aquele dentinho de leite que tá clássico, né? Dentinho de leite que tá atrapalhando, o permanente tá querendo nasceu ali perto da língua, o dentinho de leite tá parado ali. O que eu faço? Começa a observar que o dentinho de leite, ele até tá mole. Tem épocas que amolece, tem épocas que endurece. Amolece, até aí, tudo bem. Se tá dentro dessa idade, 5 anos e meio, 7 anos e meio,
você vai vendo. Mas se começa a aparecer esse dente, ou geralmente é por detrás ali do dentinho de leite, na língua, que a gente chama por causa da língua, né? Que é na parte de dentro. Então, assim, se ele começou a aparecer ali, tem que tirar esse dentinho, porque senão vai prejudicar. Porque, assim, o dente de leite funciona como uma guia para a erupção do permanente. Então, se ele já tá vindo por dentro, e se não tirar, vai atrapalhar muito. Ele vai vir mais para dentro ainda. E aí, porque tem alguma coisa, uma barreira lá, né? Corre o risco do dente permanente ficar numa posição errada, e às vezes essa criança que nem precisaria de um aparelho, precisar de um aparelho. Sim, por conta disso, uma retenção, né, prolongada que a gente fala. Não só nos incisivos, quando tá lá também na fase da troca dos molarizinhos, descidos. Às vezes acontece de você ver, nossa, trocou todo um lado, o outro não trocou. É bom ver, porque será? Às vezes tem o que a gente chama de anquilose, o dente de leite fica lá, o permanente está lá dentro. Acontece de, né, ter casos de anodontia, o que é isso? De não ter o dente permanente, né, para trocar. Mas tem casos que o dente está lá e o dente de leite não cai de jeito nenhum. E aí, nesse caso, atrapalha muito mesmo. Atrapalha, porque ele tá lá... Ele perde a força de erupção depois de um determinado... Então, ele não vai... Tem casos que não cai. Se você observar radiograficamente, a raizinha tá lá perfeita, linda. Então, ele fica até mais baixo, os permanentes lá pra cima, e ele lá submerso, né? Fica lá embaixo. Então, essa avaliação, ela tem que ser com radiografias também. Também com radiografias, porque aí você vai investigar, tem esse dente? Não tem. Porque se não tiver, você vai acompanhando. Até porque eu sempre falo, dente de leite não é pra estar na boca de adulto, mas dá, às vezes, pra manter e já deixando o paciente ciente. Olha, esse dente seu é de leite, você não tem o outro. Se por acaso amolecer, pode acontecer, de cair. Às vezes a pessoa tá até em tratamento, já aproveita para tirar e depois já pôr o implante. Tem pessoas que não querem deixar lá e aí no momento, se acontecer, trocar, pôr o implante. Esse é o caso do paciente que não teve dente permanente. Eu sempre penso assim, né? Eu sempre explico assim para o paciente. É muito fisiológico, né? A minha função, a função do dente de leite, que você falou em guiar o dente permanente, o processo é muito bonito, porque a natureza entende que o permanente está querendo nascer, ele encosta no de leite, a raizinha do de leite reabsorve, e aí ele fica mole e o permanente aparece. E esse processo é lindíssimo. O que acaba acontecendo é, quando o permanente está distante da raiz do de leite, esse processo fisiológico ele não inicia e a gente não tem a reabsorção da raiz, o dente não amolece e não cai. E aí a gente, dentista, precisa entrar em ação. E esse mesmo processo eu gosto de lembrar no dente do siso, que quando ele tenta nascer, tá parado, não tem espaço para esse dente na boca, ele pode encostar no dente logo ali à frente e acontecer um processo de reabsorção, porque ele está querendo erupcionar e espaço. Não tem. E a natureza entende assim, ok, você quer nascer, você é super forte, eu vou reabsorver essa região para eu criar um caminho ali para você poder erupcionar. É um processo fisiológico, a gente não tem, a gente não consegue intervir, né? A gente não tem culpa, é Deus que fez assim. Sim. Doutora, hoje os adolescentes, eles precisam, na verdade antes disso aparelho ortopédico, eu vou colocar, necessariamente esse adolescente depois vai precisar de um aparelho fixo? Nem sempre, porque às vezes o problema assim não é no alinhamento dentário, é um problema mesmo na disposição das arcadas, no encaixe, né? Então assim, mas geralmente precisa. É muito difícil não precisar. E a partir de quantos anos a gente coloca o fixo? Aí varia também. Por quê? Porque tem crianças que aos 10 anos já trocou quase todos os dentes. E tem criança com 10 anos que não trocou. Tá. Então, assim, vai depender muito, é muito individual, entendeu? Tá. Mas dá para pôr com 10. Mas, geralmente, os pais acabam, né, esperando. Não, vamos trocar todos os de leite, depois a gente vê e tal. O que não era para ser assim, né? Porque às vezes precisa realmente entrar antes. Mas a partir dos 10 anos dá para pôr, dependendo de como tá a troca dos dentes. Muito bom. E aí hoje, o adolescente, ele tá respondendo melhor ao aparelho fixo ou aos alinhadores Invisalign, por exemplo? Eu falo por conta de bullying e assim... Também vamos combinar que higienizar o aparelho fixo... É difícil, tem essa questão da alimentação também, sabe? Porque esquece, e eles gostam, um chiclete, uma coisa assim.
que acaba mesmo, às vezes solta um fio, solta um bracket e machuca. E assim, isso assim, eu tenho pacientezinhos colaboradores, super assim, higiene ótima, mas a maioria, a higiene é um grande problema. Quanto à alimentação, até porque adolescente hoje em dia é tudo tão molinho, tudo tão processado, né? Então, assim, eles acabam, pelo menos os meus pacientes, assim, na experiência, não são de quebrar tanto, mas a questão da higiene, para mim, é o que pesa. Tá. Mas quando a gente compara com os alinhadores, né? Porque tem essa praticidade de tirar e pôr, só que eles têm que estar naquilo, né? Conscientes também que tem que estar na boca. A gente sempre fala que essa é a maior vantagem do alinhador, é a desvantagem. Porque você pode tirar, e se você não utiliza, não faz 22 horas lá que precisa, porque às vezes eu falo, olha, a diferença é assim, você só não vai estar com ele fixo lá, mas você vai tirar para comer, mas tem que estar na boca, porque senão também não. Muito bom. Muito bom. Então, talvez seja interessante a gente usar quase que uma regra de que uma vez com aparelho ortodôntico fixo, as consultas devem sim serem feitas de prevenção, de limpeza a cada 6 meses. Sim, e a depender até antes, viu? Aí é aquilo que eu te falo, é sempre assim, vai de como como o paciente cuida, né? Porque às vezes, até chegar nos 6 meses, tem gente que em 3 meses já precisa de uma nova limpeza. Qual que é a ordem de higiene desse aparelho? Montei o aparelho fixo. E aí? Como é que eu escolho? Aí, assim... O que eu preciso fazer a mais para manter minha boca limpa? Eu sempre oriento, né? Passar o fio dental, que é a dificuldade maior de todos, tanto de adolescente, de adulto, é o fio dental. Por quê? Porque tem o fio passando, né, pelo aparelho, atrapalha. Quando você não tem nada na boca, você vai lá e passa com mais facilidade. Então, assim, eu oriento passar o fio. Hoje em dia a gente tem fios prontos para isso, né, próprio mesmo para quem usa aparelho. Tem as agulhinhas, né, que a gente também indica, se a pessoa tiver dificuldade, e dá para usar o fio sem nada também. Que é o clássico passa-fio, que é um facilitador do fio dental. Até para quem usa prótese, né, às vezes também, quando tem aquelas pontes finas. Excelente, excelente. Aí passou o fio dental, vamos para a escovação. Eu sempre oriento escova macia mesmo, vai escovar com a escova do dia a dia, que vai tirar aquele grosso da sujeira, vamos dizer assim, e complementar com a escova interdental. Porque aí com a interdental você consegue colocar lá, né, higienizar o bracket com mais detalhe, principalmente no caso de aparelho convencional que vai as borrachinhas e acumula muito resíduo. Hoje em dia a gente tem o autoligado, que é um aparelho mais moderno, que não vão as borrachinhas. Então, assim, para higienização é melhor, é mais fácil. Assim. O aparelho fixo. Bom, você falar quais os tipos. Então, assim, só voltando na higienização, tem os bochechos, né? Também, os enxaguantes. Assim, oriento. Eu sei que, assim, hoje em dia fala assim, né? Não há necessidade de fazer bochecho diariamente. Mas aí a gente tem que observar. Se é um paciente que não está conseguindo higienizar direito, está tendo muita gengivite recorrente. Então, assim, por um período, às vezes a gente pós uma limpeza, geralmente, orienta. Tem o Periogard, que é um bochecho mais forte, né? Que é de Clorexidil, foi a marca. Mas e tem o que a gente de uso diário mesmo. O de uso diário, se puder, se a gente vê que o paciente realmente não está conseguindo higienizar muito bem, ele vai complementar, mas nada substitui fio dental e escova. Então, é essencial, o mecânico, escova, fio dental, e como complemento, pelo menos à noite, um bochecho da preferência. Pelo menos noturno, eu oriento. Se for uma pessoa que tem uma super higiene, ok? Não vai precisar ficar fazendo bochecho diariamente. Tá. Mas, e aí, assim, é lembrar que não dá para normalizar o sangramento, tanto com o aparelho como sem o aparelho. Sangramento é um sinal do seu organismo de que alguma coisa não está errada. Não dá para se acostumar a ter gengivite. A gente não pode falar, eu tenho gengivite, eu sempre tive gengivite, os meus dentes sempre sangraram. E ainda pior, as regiões que mais sangram são as regiões que normalmente os pacientes pulam, eles não usam nem... porque vai incomodar, vai doer, não vou passar ali não. Exatamente. Então, assim, esse é um alerta ali de que necessariamente não é assim, né? Vamos por ortodontia fixa. Preciso de um aparelho, eu não quero os alinhadores, eu quero ortodontia fixa. Quais as opções que eu tenho hoje no mercado? Então, a gente tem um aparelho fixo convencional, que é aquele que já, né, muitos anos aí. Hoje em dia, porque muitos anos atrás não usava muito uma técnica só. Hoje em dia a gente tem outras técnicas que favorecem também, facilitam, né, tudo isso. Mas a gente tem, então, um aparelho fixo metálico convencional, que é esse que vai a borrachinha, que todo mundo conhece. Que aí, deixa eu te interromper, eu tenho
as pontinhas, as pecinhas dos brackets colados. Isso. E aí eu tenho um fio que passa dentro de cada pecinha. E cada pecinha tem um estudo que você faz na documentação para... Então essas técnicas que eu falo, lá dentro dessa pecinha tem uma informação, que é o que vai fazer essa movimentação. Até para o aparelho convencional. Para o aparelho convencional tem também. É que assim, antigamente usava muito Edgewise, que a pessoa que inventou lá, eles põem o nome, né? Aí, hoje em dia a gente pode usar Holt, MBT, e nesses brackets mais modernos dos convencionais, a gente tem essas informações lá, a gente não enxerga, mas quando a gente vai passar o fio, conforme vai engrossando, né, e vai aproximando, o apertado lá, vai proporcionando essa movimentação. Então, você vê, né? É importante dizer também que não é fácil, porque às vezes cai a pecinha e o paciente fala assim, vou passar aí, doutora, qualquer pessoa que tiver no consultório, cola para mim. Essa pecinha, ela tá colada, ela tá posicionada. No lugar certo, né? Adequado. Não é qualquer lugar, vou lá, ponho no meio do dente. Não, tem todo um lugar certo para que movimente e é individualizado, porque às vezes você quer num paciente, você não vai colar no mesmo lugar para todos os pacientes, cada paciente você vai querer que faça uma movimentação, então você vai colar em posições. De novo, a importância de fazer, mesmo que faça um tratamento ortodôntico com um aparelho convencional, que seja, idealmente que seja feito com um profissional especialista que faça o seu tratamento individualizado. Sim. Então, a gente tem ortodontia fixa. Convencional, metálica, né? Tem a convencional estética, né? Que é de porcelana. Recapitula para mim, doutora. Quais aparelho fixo metálico, aparelho fixo estético e esses os convencionais, né? O estético, o material, ele pode ser de cerâmica, porcelana ou safira. Qual que é a diferença? A safira, ela é mais estética ainda, ela se adequa bem a qualquer coloração de dente. A porcelana é mais leitosa, então às vezes, né, se a pessoa tem um dente um pouco amarelado, aí não chega naquele tom, o safira, ele é mais estético ainda. E aí a gente tem a opção do aparelho autoligado, fixo também, autoligado, que é um aparelho mais moderno, onde a gente prende o fio no próprio aparelho, não precisa mais da borrachinha. E aí, por isso que eu tenho ele é um pouco mais rápido. Isso, ele é mais rápido, né? A gente ganha em tempo de tratamento, principalmente na fase inicial, que é aquela fase do alinhamento, porque não gera, o fio ele vai direto, preso no bracket, não tem a borrachinha que vai gerar atrito. Então, gerou atrito, aí reduz, né, a movimentação um pouco. Não é que não vai acontecer, mas reduz um pouco, né, o tempo de movimentação. E com o autoligado, ele flui, ele vai mais rápido, não tem esse atrito tão grande. Então, quer investir num fixo, melhor que seja autoligado em relação ao... Com certeza, até porque tempo de tratamento, quanto tempo, doutora? Eu ganho lá em torno de 6, 8 meses de tempo de tratamento. Comparando com o convencional. O convencional com autoligado. Muito legal. Esse ganho de tempo não é assim, a média é 2 anos. Mas tem que ver, a gente tem que se basear no convencional. Se o seu caso eu faria em 2 anos e meio, 3 anos, a gente reduz esses 6 meses, 8 meses do convencional. Porque às vezes a pessoa acha que não, vai resolver em 1 ano. Vai depender do caso. Doutora, é assim, às vezes o paciente, essa fase inicial da ortodontia fixa, eu tenho sempre a impressão de que o paciente tá amando a gente, porque tá alinhando e ele tá vendo muito visual, né? Tá vendo acontecer. Numa etapa mais avançada do tratamento, tem alguns momentos que o paciente não tem a percepção direta do que está acontecendo. Nesse momento, às vezes eles falam, só troquei a borrachinha. A borrachinha tem uma função, né? Tem essa função. Ela vai prender o fio lá no aparelho. Porque se não tivesse a borrachinha, o fio ia ficar solto. No caso do aparelho convencional. E aí não tem movimentação. O aparelho sem fio não movimenta. Então, a importância da borrachinha é nessa questão de pressionar o fio lá dentro da canaleta, né? Como se fosse um túnelzinho que tem lá no bracket para gerar essa movimentação, né? E fazer com que o aparelho esteja ativo. Isso. Então, muitas vezes a manutenção quer dizer também só trocar a borrachinha, trocar a borrachinha. E ativar, manter esse aparelho ativo. Porque dentro daqueles 30 dias, que é um mês que a gente considera... Hoje em dia a gente faz na verdade, alguns estudos falam que a cada 20, 21 dias você pode fazer a nova manutenção. É que a gente acaba meio que arredondando, porque às vezes o paciente também não tem essa disponibilidade de vir 2 vezes,
no consultório. Aí, às vezes, a questão do custo de, né, 2 manutenções. Você sabe que assim isso é muito importante e agora trazendo um pouquinho para os alinhadores, a gente usa isso no cálculo, porque o paciente, quando ele olha o custo de um alinhador, é um custo elevado, e do ortodontia fixa, né, puxando a sardinha aqui para os alinhadores, os alinhadores Invisalign, obviamente, você tem que colocar isso no seu cálculo, o seu deslocamento. A gente tá em São Paulo, para você vir da zona norte até a zona, dependendo de onde seu dentista está, para você ir de um ponto a outro, você para de trabalhar, você desmarca compromisso, tempo hoje é dinheiro. Então, isso tudo também deve ser utilizado no seu cálculo, né? O alinhador você não precisa vir normalmente com tanta frequência. Então, isso é importante lembrar também. Tirei o aparelho fixo. As contenções. Quais os tipos de contenções que a gente tem? Polêmico também. Só tem coisa polêmica aqui, né? A gente tem, atualmente, né? Tem a contenção fixa, que é feita com fio específico para isso, né? A fixa. E tem a contenção removível. A removível pode ser a convencional. Qual que é essa convencional? Ela até parece um aparelhinho de criança, aquele aparelhinho móvel mesmo, com exceção que não tem o expansor, e tem, hoje em dia, as contenções estéticas, né? Elas são feitas de acetato, tem fabricantes mesmo de alinhadores que por exemplo, fornecem pra gente. As contenções do... tem a Vivera, do Invisalign, e tem de outras marcas também aí no mercado, para quem quiser. O que ela vai fazer? Ela vai manter o resultado do tratamento. Então, assim, por ela ser, no caso da fixa, ela fica lá fixa e fica fixa. Porque às vezes ela pergunta ao paciente, vou ter que usar quanto tempo isso, doutora? O que eu tenho falado? Você vai usar até o momento que você quiser manter seus dentes alinhados. Porque é um risco a gente remover, depois de 2 anos não quero mais. Há um risco de movimentação. Que a gente sabe hoje em dia que tem que ficar usando. Quando a gente fala para sempre, a pessoa já se vê lá de bengala com a linha... Fazendo o tratamento ortodôntico pro resto da vida. Eles se assustam. Eu falei, mas aí a gente explica. O que acontece? A gente tem língua, a gente tem desgaste dentário, às vezes acontece de uma troca de restauração, perder um dente, infelizmente, no meio lado. Siso. Então, o siso. Isso tudo pode gerar desalinhamento, movimentação. Então, assim, é importante. Quero manter o resultado? Use a contenção. Só que a gente vai tirando aos poucos. Não é que vai ficar para sempre 24 horas com aquilo. Vai chegar uma hora que vai usar só para dormir. Então, é bem cômodo, né? E eu tenho, hoje em dia, dado até preferência para colocar removível mesmo. Quando a pessoa pode pôr uma que é do tipo alinhador, melhor. Mas se não puder, nem que seja convencional, móvel, porque tira para comer, tira para higienizar, porque a questão da higiene também, se coloca contenção fixa e não consegue higienizar, dá problema. Isso é clássico, né? Da gente ver o paciente com aquela contenção fixa ali, presa, fixa de presa, presa, de canino a canino. Na língua, com bastante tártaro ao redor da contenção. Isso acaba podendo, pode causar um problema periodontal e até vir perder dente, se não tivesse acompanhamento. A gente falou do siso aqui, né, doutora? E você há pouco também falou da alimentação, né? O que a gente tem sentido hoje? A gente tem pacientes com pouca cárie. Essa geração de 20 e pouco, 30... praticamente vem pra gente sem cárie. Em contrapartida, por conta da alimentação hoje, fast food, alimentos mais pastosos, mais moles. Mais molezinho, tudo é cozido, né? Ninguém quer mastigar muito. Essa facilidade que a gente tem faz com que também o nosso queixo, a nossa parte de baixo, a nossa mandíbula não se desenvolva. E até também queda de dentinho de leite, sabe? Tanto que eu brinco com o meu filho. Você não mastiga, por esse momento tem que ficar tirando seus dentes, porque os outros não demoram, vêm por trás. Então, o raciocínio de que não desenvolve o queixo, e aí, portanto, a gente tem mais casos de paciente com queixinho para trás e cada vez menos espaço para os terceiros molares. Tanto é que tem pacientes que já hoje a evolução já tira, né? Então, assim, essa é um ponto. A alimentação é um pouco ocupada pelo aumento das maloclusões industrializadas. E o segundo se você não estimula com alimentos mais duros a dentição de leite, o tecido ou dente de leite, ele demora mais a cair. Para trocar. Às vezes até eu tenho alguns pacientes, o dente tá ali mole, querendo cair, mas eles não querem. Fala, morde uma maçãzinha aí para ajudar, mas estimular. Não querem. E fica lá, fica presinho na gengiva, mas eles não
querem. Muito bom, muito bom. Doutora, e aí o siso, o que eu faço? Eu tiro, o que você aconselha? Depende. Depende, nem sempre precisa tirar o siso. Se ele tem espaço lá, veio numa posição adequada, o paciente consegue manter uma boa higienização, não tem por que a gente tirar. Tá, perfeito. Agora tem casos que precisa, para movimentação mesmo. Às vezes eu preciso jogar os dentes lá para trás, tem um siso lá, como que eu vou? Não tem espaço para isso, para distalizar, que a gente fala. Aí eu vou precisar, né? Às vezes já tô tendo também muitos casos de segundos molares que eles não estão conseguindo, eles estão vindo meio que inclinados, o siso tá vindo em si e aí prejudicando ele, meio que impactando esse segundo molar. E aí assim, a gente tem, mas é novo para tirar. Tem casos que às vezes tem que tirar antes, porque o dente tá atrapalhando. Olha, aí vai do cirurgião, tem cirurgião que até prefere fazer quando tá só lá na fase da coroa informação, porque é mais tranquilo, não é tão traumática, né? Se a gente já observa que vai prejudicar, ou se a gente precisa, um classe 3 que a gente fala, que eu vou precisar, né, que use elástico, eu tenho lá o siso, a gente pode até solicitar, geralmente uns 14, 15 anos. 15 anos. Tirei o aparelho fixo, eu tô com o meu siso, eu já sei que eu não tenho espaço para esse siso. Eu indico que tire, mas antes de remover o aparelho fixo. De preferência, porque o que acontece? Não, tá bom, você tá ciente, tô ciente, eu vou tirar. Tirou o aparelho. O siso, mais uma polêmica. O siso tem, de fato, eu sei a resposta, não como ortodontista, mas empírica no dia a dia da clínica, 20 anos no dia a dia da clínica. Tirei o aparelho, não tem espaço para o siso tá naquela fase ali de erupciona, não erupciona, já sei que eu não tenho espaço. Ele é capaz de empurrar os dentes e entortar de novo? Então, tem duas correntes aí, né? Uns acreditam que sim, eu sou do que não acredita. Porque assim, eu acredito mais no que tem alguns artigos que falam que assim, a fase que eles começam a querer erupcionar é uma fase ainda de crescimento, de finalização de crescimento, né, da mandíbula, por exemplo, da maxila. Porque a gente, quando fala, você vai crescer ainda, a pessoa está com 18 anos, não, eu não vou crescer mais. Não, mas os ossos da face, a gente tem ainda crescimento. Homens, no caso de homens, às vezes observa-se até os 23, 24 anos, e menina antes, né, 22, 21, porque a gente é diferente, tem a questão, né, da menstruação, a questão hormonal, que aí a gente já começa a ir diminuindo o crescimento, né, mas os homens até 23, 24 anos. Então, assim, eu não acredito que um dentinho vai ser responsável por bagunçar tudo. Eu acredito que essa questão do crescimento final da mandíbula coincide com essa erupção e aí às vezes apinha um pouquinho e aí entorta e aí relacionam o siso com entortar. Mas tem uma corrente que acredita nisso. Que acredita que vai entortar. E aí a gente está falando ali 22, 23 anos, o paciente mais velho que quer colocar o aparelho. O idoso que quer usar o aparelho, pode? Pode, desde que esteja assim, né, controlada. Por exemplo, se tem um problema periodontal, uma perda óssea, que seja controlada. Porque assim, conforme a gente envelhece, a gente tem uma perda óssea natural, mas não quer dizer que você vai pôr o aparelho e vai cair o dente. Se você tiver uma boa higienização, até os que fazem controle com o próprio periodontista, que é importantíssimo, né? O pério com a horta, assim, caminhar junto. Periodontista é o profissional que cuida da gengiva, do osso desse paciente. Isso. Então, é importante estar sempre assim, né? Se é um paciente que já teve problema, está estável, não tem problema nenhum colocar, né? E paciente idoso, a gente geralmente precisa, que nem eu falei, né? Para um implante, para uma prótese, alguma coisa assim, vai facilitar, né? Porque se o dente está lá torto, você vai colocar uma prótese, pode até piorar, se for uma removível, por exemplo, que vai apoiar nesses dentes, então... Excelente, excelente. Aí a gente já linka, né, com o fato de... Tem alguma contraindicação? Ou ortodontia fixa, os aparelhos colados hoje? De contraindicação, só isso. Se a pessoa não tiver, de repente, tem pessoas que não têm uma coordenação boa para higienizar, entendeu? Então seria interessante a gente oferecer essa opção de, como, por exemplo, os alinhadores, porque vai favorecer bastante, vai facilitar bastante. Doença periodontal. Doença periodontal se tiver ativa, né? Se tiver estável, a gente pode, né, conseguir fazer todo o tratamento, movimentação, às vezes até melhorar, né, porque às vezes tem uma recessão, uma retraçãozinha, dependendo da movimentação que você vai fazer, você consegue até melhorar isso também. Recessão, retração é o quê? É quando a gengiva baixa um pouquinho, né, às vezes por
por conta dessa perda óssea, expõe um pouquinho a raiz do dente e tal, não quer dizer que não vai poder colocar. E assim, a gente acaba fazendo um tratamento, às vezes um pouquinho mais, né, demorado, com forças mais leves e dá para levar também. Ô, doutora, e aí, sabe que às vezes eu lembro, que eu tenho essa necessidade de falar no consultório, eu lembro de falar isso para os pacientes, que às vezes eles ficam felicíssimos quando colocam um aparelho, e aí em torno de 1-2 meses movimentou e alinhou tudo, né? E aí eu sempre lembro de cuidado, não significa que uma movimentação rápida seja segura e positiva para você. Porque se eu movimento um corpo, um objeto de um ponto a outro, se eu tô falando de dente especificamente, tá querendo... O que eu quero dizer? Que ele tem osso ao redor, não é? E eu movimento ele de um ponto ao outro, eu vou destruir o osso naquela região para onde eu tô levando aquele dente, e onde ele tava, eu preciso dar tempo para formar o osso. Então, nem sempre uma movimentação acelerada, ela é interessante, especialmente para os pacientes que a gente está controlando já essa perda óssea. Sim, com certeza. Tem que ter mesmo. Porque às vezes, e também tem aquilo, né? Tudo que vai muito rápido, às vezes volta. Porque às vezes o paciente fica tão empolgado, não, para mim já tá bom, já. E aí você tá lá no meio do tratamento ainda, ele já quer tirar. Às vezes, você, né, não, tem que tentar explicar que não é assim, tem que dar esse tempo que nem você falou, para ter essa posição óssea novamente, para, vamos dizer, o osso amadurecer, para aí depois a gente conseguir remover e não ter a chance de ter um retorno, uma recidiva, né? Porque vai rápido e volta rápido também. Excelente. E aí, quando a gente fala, o paciente vê dente reto, dente alinhado. Nem sempre dente alinhado eu tenho a oclusão, a mordida correta. Tanto que, desculpa, a fase de finalização, que é de uso de elásticos, é uma tortura, porque para eles o dente tá alinhado, tá tudo certo. Eles não entendem que tem que tentar também deixar essa mordida ajustada, porque se não ajustar, pode também recorrer em recidiva. Então, são 2 fases. Uma primeira fase, que é alinhamento geral, e uma segunda fase, que muitas vezes o paciente não tem a percepção que existe, que é melhorar o encaixe entre os dentes. Muito bom, muito bom. Doutor, e aí se a gente fala em oclusão, eu não posso deixar de falar nas articulações aqui atrás. Onde eu tenho a parte óssea da mandíbula encaixando. Lembrar que a mandíbula, essa parte do osso, é solto no nosso crânio, presa por musculatura, ligamentos, etc. E aqui a gente tem uma movimentação da parte de baixo com a parte de cima. E ela é diretamente impactada, essa articulação, por um posicionamento do dente que eu faço aqui. Então, por isso que é interessantíssimo que a gente faça a finalização do aparelho, tanto convencional quanto os alinhadores, para eu também não prejudicar, né? E daí fica a pergunta, quando eu falo de ortodontia, eu posso tanto causar um problema para as suas articulações, como eu também posso posicionar estrategicamente os dentes, pode levar ao alívio de um possível problema nas articulações? Pode ajudar, mas eu sempre falo, pode, porque assim, às vezes a pessoa reclama também muito de estalido. Eu tenho muito estalo, será que eu pondo no aparelho vai resolver? Nem sempre. Então, assim, você pode ajudar, mas às vezes nem sempre dá aquela certeza que vai resolver 100%, entendeu? Mas no geral, o que a gente observa, quando o paciente não tá assim com as dores, né? Porque assim, eu sempre oriento, tá tendo dores na articulação, é melhor primeiro fazer um tratamento, né, com as plaquinhas, né, que hoje em dia colocam, para estabilizar, para você tirar essa sintomatologia dolorosa, para depois entrar com a ortodontia. Mas se eu tenho um caso de um paciente que perdeu, por exemplo, um primeiro molar inferior, o primeiro molar aqui de baixo, aquele que nasceu aos 6 anos, e eu perdi e não fiz nada, o dente de trás, ele inclinou para frente, o de cima ele baixou. E a minha articulação começou a perceber que tinha uma mordida antes que estava controlada e agora está desbalanceada. Nesse caso, eu posso... Vai ajudar? Nesse caso, eu posso colocar o aparelho... Pode colocar, porque aí vai desinclinar e depois tem que repor, né? Não adianta nada, a gente fez todo aquele trabalho, desinclina o dente, intrui, né? O que é intruir? O dente desceu porque não tinha o antagonista, né? Então, ele vai descendo. A gente colocar, intruir esse dente, pôr ele no seu lugar e se depois você não repor esse dente que tá faltando, senão volta tudo de novo, começa de novo. Então, nesse caso, faz sentido. Faz sentido montar o aparelho para alinhamento. E aí é importante que tem que alinhar, e antes de tirar o aparelho, eu preciso reabilitar aquela região que não tem o dente, porque senão depois solta e volta tudo de novo, e o paciente perdeu o tempo, o investimento. Então, assim, a gente tem
Observa, sim, melhora, mas nem sempre é 100%, né? Assim, porque tem pessoas que têm outros problemas, fibromialgia, então associado, e aí é um problema e aí é outra mais de disfunção do que... Uhum. Doutora, por que o paciente tem que ir mensalmente ao consultório para fazer as manutenções? Qual que... Olhe para aquela câmera. Fale com o seu paciente de ortodontia fixa e que não faz as manutenções. Um apelo aos pacientes. Venham. Por favor, queridos pacientes, não faltem as manutenções. Primeiro, importância, assim, porque se você não está indo, você não está ativando esse aparelho. Então, vai aumentar mais ainda o seu tempo de tratamento. Outra coisa, corre o risco de soltar uma pecinha ou um fio sair do lugar e aí acaba o quê? Movimentando de forma errada, né, os dentes vizinhos e o próprio dente acaba ficando, né, sem movimentação. Então, assim, por questão até mesmo de higiene, porque principalmente para os que usam os aparelhos convencionais, a troca da borrachinha, ela é muito importante, até porque ela acaba acumulando muita placa. Então, assim, se você vai mensalmente, você vai estar repondo um fio novo, trocando essa borrachinha, e, assim, vai facilitar essa questão de que não tenha problemas, né, periodontais, problemas de gengiva, uma cárie. Se você deixar, começa a acumular resíduo ali em volta e dá uma dó, porque quando tira o aparelho fica todo manchado o dente, né? Pode não dar cárie, mas fica manchado, esteticamente fica muito feio. Então, assim... Retardar o seu tempo de tratamento, atrasar... Atrasa o tempo de tratamento também. Às vezes a gente programava 1 ano e meio de tratamento, mas aí a pessoa vem uma vez a cada 6 meses no consultório. Então, assim, não tem como você evoluir. Às vezes até piora a situação, porque afasta dente, fica sem aquele acompanhamento mais de perto. Então, assim, é muito importante realmente ir mensalmente. Lógico, às vezes acontece um imprevisto, alguma coisa de não ir um mês, mas, assim, evitar o máximo possível faltar, né? Excelente. Muito bem. Agora a última pergunta, aquela que eu vou botar a lenha na fogueira, hein? Ô, Gabi, fica de olho aí que vai... Os alinhadores Invisalign, as plaquinhas modernas, confortáveis, previsíveis, tecnológicas e todas as vantagens que os alinhadores têm, eles irão substituir a ortodontia fixa? Olha, eu vou te falar. Te compliquei agora, né? Não, assim, a tendência é essa, né? Mas ainda, assim, eu acho assim, porque tem pacientes que eu já ouvi de paciente que iniciou até recentemente o tratamento, que ela falou, não é pra mim, porque ela não vai ter... O alinhador ou ortodontia fixa? Não, o alinhador. Porque ela não vai ter a disciplina. Porque é aquilo, a pessoa tira, vai lá comer e tal, mas não pode ficar 3, 4, 5, 6 horas sem. Então, assim, tem pacientes e pacientes. Então, assim, a tendência é essa, é lindo, é maravilhoso. Mas tem que ter essa questão do uso, porque se não usar, não adianta. Então, assim, tem paciente que já se conhece, né? Pra mim não serve. Então, ainda tem o espaço para ortodontia fixa. Excelente. E uma coisa, assim, que a gente compara não deu alinhador? Então, dê preferência para um autoligado, que é tão moderno quanto. Então, a gente tem um resultado mais rápido, tem essa questão de não acumular tanta placa, porque não vai borrachinha. Então, tudo isso, assim, né, é uma opção mais moderna, só que fixa. Excelente. Olha, eu gostei muito da resposta que nós tivemos da Luísa e da Bruna no último podcast, no nosso terceiro podcast, que foi... as técnicas se complementam. Sim. A ortodontia fixa trabalha em conjunto com os alinhadores. Porque acaba tendo que usar acessórios, porque às vezes o paciente chega, acha que vai pôr alinhador e não vai usar elástico. Né? Não tem como, tem casos que precisa de elástico. O elástico você vai conseguir como? Tem o gancho lá no alinhador? Tem, mas às vezes você vai usar um botãozinho colado ali que fazia parte da ortodontia fixa. Então, assim, se complementa realmente. E eu sempre lembro assim, para ter cárie, sempre quando eu falo de cárie, eu falo isso, né? Você precisa ter o dente, o bicho, a bactéria que causa cárie, o dente e o alimento parado. Né? Se você não tiver os 4... Como diz, não dá bom, né? Não acontece. Você dificilmente vai ter uma lesão, um buraco de cárie. É a mesma coisa a ortodontia. Você tem a ortodontia fixa e o alinhador e a cooperação do paciente. Você pode ter o melhor expert em qualquer técnica do mundo. Se você não tiver a cooperação do paciente, você não vai ter um resultado bom. Então vai demorar demais, porque às vezes também a questão do alinhador, o que chama muito é a questão de tempo, que ele é rápido, é mais rápido. Mas é isso, também é o mais rápido assim, se houver colaboração, porque senão você fica lá também, 2, 3 anos com o alinhador. Perfeito.
Doutora, é isso. Abordamos todos os temas. Muitíssimo obrigada. É muita coisa para falar, né? Se for, a gente fica aqui falando, porque a ortodontia fixa tem muita coisa, né? Pra falar. Mas a gente abordou, eu acho que assim, para o paciente que está ali, essa ordem cronológica que nós fizemos também faz sentido para quem está nos vendo. E isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Gente. Obrigada, pessoal.